Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. 3 unidades, Rua Freitas de Oliveira, número 288, no bairro Alvorada, em Ibirité. Avenida Altivas Caldas, número 545, no bairro Novo Horizonte. E no bairro Jardim das Rosas, na Avenida Ítalo Bernardes, número 293. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com, também pelo nosso aplicativo. E para você que mora em Birité, pela frequência 87.5, também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL, canal no YouTube, canal 3VL. Hoje presença aqui do biólogo Isaac Martins. Muito boa noite, Isaac. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Túlio. Boa noite, Isaac, nosso convidado de hoje. Boa noite a todos os ouvintes, aos nossos queridos internautas. Hoje, Túlio, nós vamos trabalhar e falar um assunto muito interessante, que é a questão do licenciamento ambiental. É um assunto, sim, que as pessoas têm uma certa dúvida ou repulsa, né, principalmente das entidades governamentais, a respeito da questão ambiental do país. E muitas vezes as pessoas têm uma falsa interpretação da questão ambiental no sentido de que ela atrasa o desenvolvimento das comunidades, do Estado, do país. Mas aí nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito disso, do que é o licenciamento. E o nosso convidado, então, é o biólogo Isaac Martins. O Isaac, ele é sócio fundador da IRV Consultoria Ambiental e já faz aí uns 7 anos, né, o Isaac, ele atua nesse ramo de licenciamento ambiental aqui no território mineiro. Para a gente iniciar a nossa conversa, Isaac, eu queria que você esclarecesse para a gente aqui o que é o licenciamento ambiental. Então, prazer enorme estar com vocês aqui hoje no programa Direito em Foco, na Rádio 13VL. E o licenciamento ambiental ele é uma ferramenta que o poder público criou para legalizar as empresas que têm potencial poluidor. Então, as empresas que têm uma determinada classificação ou aquelas que também são dispensadas do licenciamento, o Estado criou, o poder público criou aí essa forma de legalizar. Então, a empresa ela cumpre certos requisitos e ela obtém o seu licenciamento, que é resguardado aí na legislação para cumprir suas atividades econômicas. É interessante a gente analisar a questão ambiental porque não faz muito tempo, né, que não só o Brasil, mas toda voltou os olhos para o meio ambiente. Percebeu-se de algumas décadas para cá que realmente havia alterações no clima, né, no macroclima do planeta,
principalmente essa questão do aquecimento global, porque as pessoas têm uma falsa interpretação em relação ao aquecimento global, apesar de ser um processo até natural da Terra. A Terra já teve outros períodos de aquecimento e outros períodos de resfriamento, mas a gente acredita que as atividades humanas trazem a aceleração desse processo, né, de aquecimento. Aí essa atividade humana pode ser de várias formas, né? Queima de combustíveis fósseis, pode ser desmatamento para atividade agrícola principalmente, pecuária e para até a expansão da malha urbana. E aí, tentando prever esses desastres ambientais todos que a gente começa a perceber de algumas décadas para cá, criou-se então essa série de legislação para deixar a coisa um pouquinho mais dura, né? Para as pessoas não fazerem o que elas querem. Por isso esse antagonismo que existe entre, por exemplo, produção agrícola e pecuária e meio ambiente, essa briga que existe nesses setores. A gente observa muito hoje em dia no Brasil essa briga. E quem vai para os interiores aí do Brasil, de Minas, onde for, a gente percebe que a população no interior ela tem um certo receio com essas questões ambientais, porque, querendo ou não, elas podem até, assim, não digo atrapalhar, mas elas podem frear o avanço dessas atividades sobre as matas, não pode? No caso, às vezes é muito por falta de conhecimento, né? Porque, na verdade, o processo de licenciamento ambiental, ele visa justamente minimizar os impactos ambientais. Então, se a empresa ou a pessoa física, né, tem interesse de fazer qualquer empreendimento, ele cumpre aqueles requisitos e ele tem a sua legalização da atividade que ele deseja exercer. Mas, sem dúvida, que tanto as pessoas mais leigas, né, as pessoas do interior, tem essa ressalva aí com relação à questão ambiental. E é justamente nós estarmos aqui hoje discutindo esse assunto é muito importante. Eu acho que falta esse espaço nas mídias sociais, que hoje em dia está em alta, debater mais essas questões, igual estamos fazendo aqui hoje, porque ela esclarece esses pontos ambientais, do meio ambiente, como que é o processo ambiental, o licenciamento, o que eu tenho que fazer, quem que eu devo procurar, o que a gente sempre salienta, procurar o profissional capacitado, né? Igual hoje o programa é Direito em Foco, né? Quando você procura advogado, no caso da consultoria ambiental, você procura o consultor, isso é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer por conta própria e ela acaba confundindo isso. Esbarrando a legislação e um barato que sai caro, né? Isso aí que a gente sempre fala aqui no programa. Tanto a valorização do profissional do direito, mas como a valorização de todas as outras áreas, porque essas áreas necessitam de técnicos, e esses técnicos são os mais gabaritados para orientar, esclarecer a população e até no sentido. Não é? Então, antes da gente falar sobre os tipos de licenciamento, se a gente pegar, por exemplo, uma questão do loteamento, licenciamento para o loteamento, nós sabemos muito bem que é um procedimento caro, né? É oneroso, demanda muito da atuação do poder público, não é? Demanda muita infraestrutura no loteamento. E aí, por uma questão de economia, os donos, os loteadores, por exemplo, eles adquirem uma determinada parcela de terreno, vou imaginar alguns hectares de uma fazenda, e ali abrem vias com tratores, né, com maquinário pesado, abrem essas vias e não fazem o devido licenciamento junto aos órgãos de proteção ambiental. E os órgãos que vão emitir esse licenciamento. Aí depois eles são autuados, levam uma multa pesada, tem que embargar o empreendimento, perder aquilo que já foi investido, como por exemplo em relação à terraplanagem, a desaterros, né? Por causa de períodos de chuva, por exemplo, intempéries. E aí fica muito mais caro do que se lá no início tivesse procurado um profissional, um consultor, um biólogo ou um engenheiro que atua nessa área de meio ambiente. Né? Na maioria das vezes, o dinheiro que ele paga com multas e onerações era, né, o que ele ia gastar para justamente licenciar o empreendimento, ou mais. Porque geralmente você tem vários agravantes quando você é autuado. Então, o que acontece, a gente salienta muito com os empreendedores, é justamente isso.
Você acaba o dinheiro que você vai gastar pagando com multas e depois você vai ter que fazer o licenciamento, é uma economia meio burra, né? É, boa. É aquela história do pagar para ver, né? Vamos ver se dá certo. Mas a cada ano que passa a gente percebe que, primeiro, que os espaços para fazer esses empreendimentos estão diminuindo. Com certeza. Segundo, que o próprio Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou falando do poder público, não é? Tanto o município, Estado, União, eles estão atentos a essas questões, não é? Eles estão atentos e hoje as coisas estão muito menos burocráticas. Antigamente enfrentava-se muita burocracia. Hoje em dia, por exemplo, agora, há pouco tempo, o nosso secretário de Meio Ambiente do Estado, ele já divulgou que todo o processo de licenciamento ambiental vai ser via sistema. Então isso vai facilitar muito, assim como na advocacia as petições eletrônicas facilitaram, vai facilitar tanto a vida do empreendedor como de nós consultores. Então isso é interessante, que o poder público ele está evoluindo com o tempo. E isso é muito importante. Então às vezes você fica em dúvida de licenciar o seu empreendimento, e às vezes é uma coisa simples, e você deixa de fazer isso e acaba pagando multas, onerações, porque justamente no início do processo você não teve essa ciência aí de procurar um profissional gabaritado para fazer. Quais são os tipos de licenciamento que existem? Olha só, nós estamos aqui transmitindo de Ibirité, né? E Ibirité é capacitada para fazer licenciamento ambiental, ou seja, os empreendimentos de baixo impacto ambiental pode procurar a prefeitura e ele vai poder licenciar aqui mesmo na prefeitura. Ele não precisa ir na superintendência de meio ambiente para fazer o licenciamento. Ele vai aqui, ele consulta um profissional, a gente dá entrada no processo. E aí você tem as categorias. Quanto maior o potencial poluidor, maior a categoria. Certo. Então aqui em Ibirité, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4... ele vem aqui na Secretaria de Meio Ambiente e a gente dá entrada aqui mesmo no processo de licenciamento. Aqui mesmo é analisado, os próprios técnicos aqui fazem as visitas, as indagações referente ao processo. Se o empreendimento é de grande envergadura, ele vai procurar a superintendência. Isso também é feito online. Você procura o profissional, a gente vai fazer a consulta prévia, e aí ele vai poder licenciar. Então, é dividido em potencial poluidor. Quanto maior o potencial poluidor, maior a classe que vai ser dividido o empreendimento. Classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Toda atividade que eu falo, empreendedor, ou atividade industrial, ou atividade comercial que gera algum tipo de impacto, precisa de licenciamento? Esse é um caso o mais comum que acontece. Que geralmente a gente vai visitar os empreendimentos e o proprietário geralmente fala: não, mas aqui é tranquilo, aqui não gera nenhum passivo ambiental. Mas é porque a pessoa não tem a visão técnica que a gente tem. E quando você faz uma visita no empreendimento, você vê que tem alguns passivos que necessita de ser licenciado. O interessante é que você sempre faça a consulta. Ela é gratuita, você vai emitir um formulário, né, que chama FCE, que é um formulário que vai constar todos os dados do seu empreendimento e a gente vai submeter ele, ou seja, na prefeitura, ou seja, no estado. Após você submeter esse formulário, a própria prefeitura vai dizer se você vai precisar de um licenciamento ou não. Se não precisar, ela vai te dar a dispensa. Isso já é um documento. O que o pessoal confunde muito, que às vezes eles acham que uma dispensa de licenciamento não é licença. Uma dispensa ela é uma modalidade de licença. O que acontece é que ele é o potencial, ou não tem nenhum potencial poluidor ali diagnosticado, ele vai receber uma dispensa. E aí a própria prefeitura vai dar um receituário, que a gente, no nosso linguajar aí, a gente chama de FOB, né, que é o Formulário de Orientação Básica. Ele vai receber esse FOB, que é um receituário do que ele tem que cumprir para obter a licença. São documentos de praxe de legalização e alguns estudos que possam vir a ser solicitados, que aí a consultoria ambiental está habilitada, que nós, como profissionais, como biólogos, engenheiros ambientais, estão capacitados para fazer esses estudos. Depois que ele juntou todas essas documentações, ela é formalizada.
É aí que é o processo de licenciamento ambiental, ele é formalizado. Então, às vezes, a pessoa faz só a consulta, e só a consulta não é a licença e não é o andamento no processo. O andamento do processo, ele só é reconhecido pelo órgão público quando ele é formalizado, quando você cumpre todas essas exigências e você protocola. É porque eu tenho uma dúvida, por exemplo. Tem algumas atividades que a gente acha que não causa grandes impactos, mas talvez pode causar. Vamos imaginar uma oficina mecânica. Uma oficina mecânica que a gente sabe que o pessoal trabalha com muita graxa, né, combustível, e aí o pessoal faz aquelas limpezas e essa água misturada com óleo, muitas vezes ela entra lá no sistema de esgoto da cidade e vai desaguar lá nos cursos d'água. Hoje o processo ambiental ele está tão interligado que nesse caso até a Copasa entra. Então a Copasa hoje ela faz parte do processo de licenciamento ambiental. Toda vez que você vai fazer um processo de licenciamento, a Copasa ela é consultada sobre como aquele empreendimento está perante a questão dos efluentes líquidos. Quem responde pelos efluentes líquidos aqui em Minas Gerais é a Copasa. Então você submete a Copasa a uma consulta e a Copasa envia um técnico para visitar esse empreendimento. No caso aí do seu exemplo, é uma oficina mecânica, que o impacto grande de oficina mecânica são, em geral, dois. Que é a questão do efluente líquido, que é os óleos e graxas que são despejados no efluente, né, da limpeza, até das mãos do próprio mecânico. Aquela água ela tem que passar por um processo de tratamento, que é uma caixa de separação de água e óleo. E nós, como consultores ambientais, a gente faz esse projeto e protocola na Copasa. Esse projeto ele chama Prescende, que é um programa da Copasa, que os empreendimentos que têm um potencial poluidor, no caso de efluente líquido alto, ele tem que participar desse programa. Aí a gente faz o projeto, submete na Copasa, a empresa assina um contrato com a Copasa que ela está fazendo o tratamento prévio do efluente. Então, por exemplo, Lava Jato, ou por exemplo, mudança totalmente de atividade. Um produtor rural que faz... vamos imaginar, por exemplo, que utiliza agrotóxicos, por exemplo. E esses agrotóxicos é jogado na sua plantação para combater pragas e o que for. E com a chuva, por exemplo, esse material carreado até os cursos d'água daqueles cursos que passam na propriedade. Existe alguma fiscalização em relação a isso? No caso só voltando um pouquinho aqui, no caso dos lava-jatos e no caso da oficina mecânica, mesmo que ele seja dispensado do licenciamento, isso não impede que ele tenha que ter um processo de tratamento da água e óleo. Sim. De Entendeu? todo jeito tem que ter. Então, o lava-jato, que a gente recomenda, lava-jato, oficina mecânica, mesmo que não tenha um processo de licenciamento, instale um processo de tratamento prévio do seu efluente, que é a caixa de gordura que separa a água e óleo, tem a caixa também de separação de sólidos, tem coisas simples que até um pedreiro com eficiência produz essa caixa. Tem vários fornecedores desse material já pré-fabricado. Então essas oficinas podem solicitar, comprar, instalar, e aí sempre lá na área que ele faz a sua manutenção ou lava-jato, ele instala esse processo de tratamento. No caso dos agrotóxicos, né, que na maioria dos casos são aspersões, é mais difícil você instalar um sistema de tratamento. Então, geralmente, né, esses defensivos, eles atacam eles atuam, né, geralmente só no foco mesmo. Se é uma praga, ele vai atuar ali na praga, né? Não gera tanto impacto assim. Gera. Né? Isso é uma grande questão aí entre os ambientalistas e tal, que é essa questão de a liberação exacerbada aí desses agrotóxicos. Né? Inclusive, a gente está tendo notícias, né, que vários tipos de agrotóxicos, por exemplo, que são proibidos em vários outros países, estão sendo liberados no Brasil. Isso é uma grande preocupação, porque isso é um componente que quase que não existe tratamento. Entendeu?
Porque quando um agrotóxico chega liberado, é igual um medicamento que a gente consome, né? Tem estudos, passa por todo um processo. Então, se você vê que outros países de renome aí não utiliza, já é um bom indício que aquilo mesmo porque, né? Países desenvolvidos, por exemplo, que tem um maior investimento em pesquisas, principalmente na área da saúde, possivelmente alguém já pesquisou sobre esse produto e já percebeu que não faz bem, tanto para a saúde humana, tanto para o meio ambiente. Né? O grande problema nosso, eu acredito, que a gente não é preventivo. Então, por exemplo, a diminuição de agrotóxicos seria uma coisa preventiva para que as pessoas não adoecessem mais, não tivesse tanta alteração no meio ambiente, né? Então, a gente prefere liberar a revelia do que prevenir uma coisa que depois o SUS vai ter que tratar, né? Sim. Então, acaba no fim da cadeia onerando da mesma forma. Eu estava lendo uma reportagem há pouco tempo agora que parece que ninguém pensou nisso. A quantidade de produtores rurais que são analfabetos até hoje. Essas pessoas analfabetas, elas têm condições de pegar um produto químico, um agrotóxico, por exemplo, e ler as instruções de uso, saber quais que são as possibilidades de infecção, né, de contaminação, o que for. Essas pessoas, elas têm condições? Claro que não, né? E é claro, evidente também, na grande maioria das vezes, elas não recebem nenhum tipo de orientação a respeito disso. Isso aí é um fato muito importante que você tocou, que é a educação ambiental. Né? Sim. Que é uma coisa que está em crescimento. A gente vê que as legislações já estão avançando nesse sentido, que é a educação ambiental, que é o caminho. Eu creio que para essas pessoas que às vezes nem tem culpa, né? Ele é um produtor rural, ele quer ali produzir as suas hortaliças, tem uma eficiência maior na produtividade, então às vezes ele nem tem culpa do que ele está fazendo. Mas às vezes a educação ambiental é justamente essa ferramenta, né? Igual o Ministério da Agricultura está liberando, beleza, então vamos dar um treinamento para o pessoal, vamos mandar uns consultores, falar como que é utilizado, o que acontece. A obrigatoriedade, por exemplo, de um agrônomo, por exemplo, nos estabelecimentos que vendem esse tipo de... Hoje até tem, né? Tem. Se já, você vai comprar um tipo de defensivo, você tem um receituário com o agrônomo. Receituário. Mas é muito fraco. Eu acho meio fraco só isso. Né? Porque eu penso assim, se há a presença do profissional agrônomo, por exemplo, no estabelecimento que vende esse produto, cabe a ele, cada cliente que vai adquirir esse produto, ele vai lá e orienta esse cliente antes de sair da loja. Eu duvido muito que isso aconteça. Eu também creio que não, né? É que é até difícil. Geralmente as propriedades rurais são de difícil acesso. Então, você só vê o produtor no ato da compra mesmo. Porque são nos rincões aí, e aí fica muito difícil de acessar ele. Então, teria que fazer um cadastro, né? Fulano de tal comprou determinado defensivo agrícola. Pode ser que gere algum impacto ambiental, peixes começam a morrer naquela região, então você consegue mapear o que gerou aquilo. Se o cara vai lá e o defensivo agrícola não tem nenhum registro, não tem nem como você fazer essa investigação do passivo que foi gerado regionalmente. Só interrompendo rapidamente, sim, claro, aqui, o Isaac, tem a participação aqui do iFlox no Instagram. Ele colocou uma frase aqui: o agrotóxico alimenta o SUS e assim o sistema fica superfaturado. Não sei onde que ele talvez ele parafraseou o que a gente disse, né? Que às vezes você liberando muitos agrotóxicos sem a devida licença, né? Sim. Sem ser testado, acaba que onera as pessoas que consomem aquele alimento. Então, eu creio que foi nesse sentido que ele quis dizer. É no sentido também, e não só em relação à questão do agrotóxico, mas nós já falamos várias vezes aqui de outras questões. Então, nós já falamos aqui, por exemplo, de suicídio. Nós já falamos aqui, por exemplo, de questões de trânsito. Então, muitas vezes, a falta de prevenção do problema gera sobrecarga no SUS. Não é? E aí, aquele dinheiro que o governo não gastou com a prevenção, com a educação ambiental, ele vai gastar lá no SUS depois,
tentando tratar as pessoas que foram acometidas por esses problemas. E a questão do agrotóxico também, quando você não tem o estudo, né, que é necessário, você não sabe qual o efeito que aquilo pode gerar. Então, pode ser inúmeras coisas. Uma dúvida que eu tenho também, por exemplo, algumas empresas, indústrias, né, que são situadas no meio ali mais urbano, é proibido, né? Por exemplo, que trabalha com algum tipo de produto químico ali próximo à região urbana. Tem que ter um distrito, uma separação? Existe alguma lei, alguma regra nesse sentido? Eu vou te confessar que eu não conheço se tem alguma vedação nesse sentido. Eu sei que tem um controle muito grande. Sim. Né? Então, o controle ele existe. Aqui em Birité nós temos 2 empresas que já foram, né? A gente tem informação, né? Que já foi solicitado para poder retirar desse ambiente porque gera essa poluição, né? Nessas partes, questão química, né? Ah, sim. Aí para poder retirar para um ambiente mais industrial. Isso sim. Porque você tem os parques industriais, eles são criados justamente para isso, né? Para você localiza determinadas atividades justamente para reter localmente aqueles impactos, Entendi. né? Então, por exemplo, barulho, trânsito. Então, por isso que você tem os distritos industriais que são geralmente afastados das residências. Isso é muito interessante. E também uma questão até econômica também, né? Porque ali você cria toda uma infraestrutura própria para aquela atividade. Um exemplo clássico disso é o 5 lá em Contagem. A gente observar bem, as ruas são muito largas, não são? Justamente para o trânsito de carretas, né, de veículos pesados. E é o que nós falamos aqui no início, né? O licenciamento ambiental ele gere justamente isso, questão de regulamentação das vias, né? O impacto de trânsito. É por isso que ele é muito importante. Se o licenciamento ambiental ele é bem feito, você minimiza possíveis impactos que vai ter no futuro. Impactos em todos os sentidos, né? No sentido sim, de poluição. A poluição ela não é só da água, do ar. Ela pode ser a poluição sonora, visual. Isso, o impacto de trânsito, impacto na circulação. Circulação, verdade. Que inclusive hoje em dia é um problema muito sério nas grandes cidades, porque o trânsito, as pessoas talvez não percebem isso, mas o trânsito tira das pessoas horas importantíssimas na sua vida. Isso. Então as pessoas perdem muito tempo paradas no trânsito. Esse tempo poderia ser utilizado para a sua formação profissional, estudo, ficar com a família, relaxar, descansar, e elas perdem horas e horas por causa de quê? De uma subdimensão das vias, que não foram sendo construídas à medida que a demanda foi sendo criada, né? Então, essas questões todas, eu acho que a atividade do profissional biólogo ou outro profissional que trabalhe com licenciamento ambiental é justamente uma questão de prevenção, evitar problemas. Eu costumo dizer que a atividade do biólogo, do geógrafo, desse pessoal que lida diretamente com o meio ambiente, é justamente uma profissão do futuro, né? Porque a gente está vendo aí muita degradação ambiental. Hoje já faz anos aí do acidente lá em Mariana. Sim, né? Mesmo. Hoje fazem 4 anos. Isso, então... hoje é aniversário. A cada dia vem um desafio novo, né? E cabe a gente que trabalha nessa área ambiental a gente resolver esses desafios. Então, o licenciamento ambiental ele é importante para isso. Tem toda uma regulamentação, seja de barragem, nada... A lei, ela existe. Às vezes ela é negligenciada, mas ela existe. Então, às vezes, acontece os grandes desastres porque alguém negligenciou. Eu acho essa questão muito interessante porque as pessoas elas acreditam, né, que impacto ambiental está relacionado só com desmatamento, só com perda de fauna, extinção de fauna, e na verdade não é isso. O ser humano ele se enquadra no meio ambiente. Com certeza. Quando nós falamos de meio ambiente, não são só plantas e animais, mas sim o ser humano no meio ambiente se relacionando com ele também. E ele é um grande instrumento, né, da provocação da degradação ambiental, é justamente a atividade humana. Humana. Se você vai construir determinado empreendimento, loteamento, qualquer coisa que demanda a modificação do espaço natural,
você está alterando ali o E essa meio. alteração do espaço natural, por exemplo, pode trazer prejuízos à saúde da população urbana. Um exemplo clássico que eu vejo é, por exemplo, a proliferação de doenças que até pouco tempo atrás não eram tão presentes na nossa vida, como, por exemplo, a dengue e a febre amarela. É claro que a febre amarela ainda é silvestre, né? A gente não observa essa questão da febre amarela aqui nos meios urbanos, mas a dengue é uma epidemia. E, na verdade, acredito que o mosquito migrou para as cidades porque o seu ambiente natural foi sendo devastado, né? Mas e nesse caso também você tem a questão de presa e predador, né? Uhum. Se você tem um lugar que você não tem um predador, a presa aumenta. A presa, então o próprio ambiente ele se controla, né? Mas quando ele não tem um controle, ele descontrola. Então, no caso aí dos mosquitos, né? Ele se adaptou tão bem à área urbana como outras pragas. Outras pragas, ratos, né? baratas. Então são tipos de indivíduos que se adaptam muito bem junto com a atividade humana. Então acaba que a gente trouxe isso junto conosco, seja tendo nos nossos hábitos, deixando de esvaziar aquele pratinho de água que fica lá na sua casa. Então, a gente também tem que ter a consciência que cabe cada um fazer a sua parte. Isso, e também é questão da limpeza, né, dos loteamentos, etc. Então, o ser humano, o habitante, não só da cidade, mas do campo também, mas em especial a cidade que tem a maior aglomeração de pessoas, tem que ficar muito atento em relação a isso, porque a proliferação é maior. Se a gente observar, igual recentemente agora, a gente estava tendo um índice muito grande de queimadas. Ah, sim. Igual aqui em Birité, quando tem uma queimada próximo ou na Serra do Rola Moça, tem uma migração muito grande de pernilongos. Os pernilongos se concentram muito na área adjacente da Lagoa da Petrobras. Então acaba que a fumaça acaba expulsando para cá. Isso. No caso, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos desastres da mineração, mas, por exemplo, eu acredito, sinceramente, que no caso da proliferação da malária, por exemplo, após o desastre de Mariana, não sei se você lembra que teve um surto de malária depois do desastre Mariana, pode ser, por exemplo, uma questão de desequilíbrio, né? A proliferação do mosquito, porque, por exemplo, a população de peixes que comem larvas no Rio Doce diminuiu drasticamente, talvez. Sempre tem. Sempre o impacto ambiental ele vai gerar alguma coisa que não vai ter muito controle, né? Nesse caso aí, eu até não cheguei a ler estudos sobre, mas sempre gera. Quando você tem um impacto ambiental grande, ele impacta toda aquela cadeia que estava mais ou menos controlada, ela sofre o impacto e você vai ter as consequências. Tem as consequências e vai ter os efeitos dela. A grande preocupação, por exemplo, nos interiores aí do Brasil e de Minas é em relação à questão da água. A água, a gente é visível a questão da diminuição da água em todos os lugares. Não que a água está sumindo do planeta, não, mas ela está se remodelando. Os regimes de chuvas, eles se alteraram drasticamente nos últimos anos, né? A gente observa isso, não precisa ser nenhum especialista na área para entender que existe uma mudança drástica no regime de chuva e isso afeta diretamente, por exemplo, a água no interior. E com base nessa preocupação com a água interior, a gente até observa que tem muitas pessoas que estão tendo uma certa consciência, estão protegendo as nascentes, né? Estão cercando as nascentes para não ter o pisoteio de animais, que é uma forma de distinguir nascentes e pisoteio de animais, por exemplo. E me parece que essa preocupação também ela vem dos órgãos públicos. Então, de uns anos para cá, criou-se o chamado CAR, não é? Explica para mim o que é o CAR. Então é o Cadastro Ambiental Rural, né? Então toda propriedade rural ela teve que se submeter a esse cadastro. Então você fez a delimitação do seu terreno, se existe nascente, a área de preservação. Então todo proprietário de terra rural
ele tem que se submeter a este cadastro. E ele visa justamente atualizar o cadastro do Estado e dos municípios para fiscalizar mais essas áreas, né? Porque é umas áreas remotas que ninguém conhecia como que era a distribuição. Você via no mapa lá, mas você não sabia de quem que era. Então, o CAR veio justamente para regularizar esse meio de campo aí. E no caso do recurso hídrico, até entrando no nosso tema aqui de licenciamento ambiental, existe uma coisa muito importante que é o chamado de outorga. Ah, sim. Todo mundo qualquer pessoa que vai fazer interferência no recurso hídrico, ele tem que fazer um processo de outorga. Ele vai informar para o órgão ambiental que ele vai fazer qualquer interferência. Eu quero fazer um poço artesiano. Não é simplesmente igual o pessoal faz atualmente, que é contratar as empresas vão lá, recebem o dinheiro, fura o poço para o produtor rural e some. E o produtor rural fica com um grande abacaxi para resolver, porque ele tem que legalizar. Imagina se todo mundo fosse furar um poço para si, né? Altera todo o regime hídrico. O regime hídrico, né? A questão dos aquíferos, né? Isso. Então, se você vai fazer uma alteração, não só de poço, você vai fazer uma alteração no curso d'água, vai fazer um barramento, vai criar um moinho d'água para fazer, né? Que o pessoal utiliza muito na roça, né? Hoje nem tanto. Mas você vai fazer qualquer tipo de alteração no recurso hídrico, você tem que fazer uma outorga, seja ela superficial ou de poço. E essa outorga a gente consegue no IGAN. Isso. Isso é interessante. Isso é interessantíssimo a gente debater isso. De chácara. Isso, né, o pessoal de chácara, né? Sempre procurar a legalização. Sempre tem que ter outorga primeiro. Você dá entrada primeiro. Primeira coisa, você pede para fazer a intervenção. O órgão ambiental vai analisar. Você quer furar um poço? Qual a profundidade? Qual que é o tanto que você deseja extrair de água? Se é um regime de pouca quantidade de água, aí você recebe um título de uso insignificante. Não precisa de grandes licenciamentos, né? A outorga é bem mais simples. Então, às vezes, a pessoa fica com medo, vou furar um mini poço. Às vezes, ela vai utilizar pouca quantidade de água que não necessita dela fazer um processo mais complexo. É apenas um processo de uso significante. Né? Então, ela consulta com a gente como consultor, né? Você vai fazer vai olhar para ela, vai dar entrada no processo, né? Geralmente você precisa do engenheiro de Minas ou alguma coisa assim no tipo, quando for um poço de grandes profundidades, então você dá entrada no processo. Cisterna, tudo a pessoa tem que legalizar. Até cisterna? Até cisterninha. Tá vendo, Túlio? Tudo tá interessantíssimo. Tudo você está extraindo, né? Qualquer intervenção no recurso hídrico, você tem que comunicar ao órgão ambiental, no caso o IGAN. IGAN, não é? O órgão é o IGAN, né? Isso, IGAN. Na verdade, se a gente for olhar bem, a água não te pertence, a água pertence à União, né? Então, você tem uma autorização de utilização dessa água. Isso, e aí é bem tranquilo, não tem, às vezes as pessoas ficam com medo e caem muito na ideia dos furadores de poço que não tiram a documentação para a pessoa, né? Porque você precisa das documentações da perfuração antes dela acontecer para dar entrada no processo. Então, se você vai lá na calada, né? Faz o poço artesiano, qualquer intervenção no curso d'água, você está sujeito às penalidades, a pagamento de multa, né? E aí muitas vezes as pessoas não entendem que essa atitude do governamental de fiscalizar é uma questão de preservação no sentido de que o recurso não é inesgotável, né? O recurso ele pode acabar. Depende muito da região. Tem regiões que têm regimes de chuvas mais frequentes, tem regiões que têm regime de chuvas menores. Então, o abastecimento desse lençol freático lá no subsolo, através desse regime de chuvas, ele pode ser pequeno ou de maior monta, né? As coisas tudo tem que ter controle. Não adianta, as coisas não é... A gente não pode fazer as coisas achando que todo mundo pode usufruir e não tem que ter um controle mínimo, né? Então, a pessoa tem que ter essa consciência, que tem que ter um controle para sobrar para todo mundo. Isso. Né? Eu me lembro quando foi instaurada a questão do CAR, grande maioria dos produtores, eles se recusavam a fazer porque precisava de um profissional. Não é simples, né? Tem que ter um georreferenciamento, não é? Você tem que calcular a quantidade de mata nativa, área de preservação,
tem que localizar a questão das minas d'água, né? Dos afloramentos de água, dos aquíferos. Mas só que, de um tempo para cá, isso se apertou bastante, porque as consequências do não cadastramento são muito drásticas. É, né? um fato interessante até da gente debater aqui no programa é que os bancos, hoje em dia, eles adotam o parâmetro ambiental como concessão de benefícios, né? Sim. Então, se o produtor rural vai pegar um empréstimo do BNDES, a licença ambiental, as outorgas de água, elas são exigidas no processo. Então, o que muita gente obrigou até as pessoas é justamente isso, porque hoje está tudo interligado. Tudo interligado. Até uma questão de transmissão de imóvel, por exemplo, né? Se você fizer uma compra e venda, uma simples escritura de compra e venda de um imóvel rural, tem que constar o CAR atualizado. Isso, é? isso. O próprio cartório já existe, né? Existe também. Então, isso. assim, fechou o cerco. O cerco. Então, as pessoas hoje em dia precisam ter essa consciência maior. Isso. E é interessante, porque aí o Estado ele vai ter um banco de dados do que é a área de preservação, do que é cursos de água, não é? O que é áreas que são utilizadas para agricultura, para pecuária, e aí tem toda uma política que é montada, planejada em cima desses dados. E o CAR vai ter uma segunda fase, né? Ah, é? O CAR, ele agora a pessoa vai ter que recuperar aquilo que aquele passivo que deixou para trás. O CAR vai ter uma segunda fase que ele vai ter que fazer um plano de recuperação da área. É óbvio que uma das coisas que a gente tem que sempre frisar, o licenciamento ambiental, ele sempre traz benefícios para os pequenos produtores, pequenas empresas. Para você ter ideia, microempresas, empresas de pequeno porte, geralmente são isentas de pagar taxa. Aquelas taxas para análise dos licenciamentos. Principalmente nas prefeituras. Várias prefeituras elas isentam de taxas microempresas e empresas de pequeno porte. Porque elas sabem que essas empresas são empresas que realmente giram a economia local, né? A microempresa hoje ela contrata vários empregados ali na região, distribui emprego, mas ela também tem muita dificuldade de se manter. A crise atinge profundamente os microempreendedores individuais. Então, geralmente, o licenciamento ambiental ele não é difícil para esse tipo de empreendimento. Então, isso é muito importante a gente frisar. Porque às vezes a pessoa, não, eles querem tirar dos pequenos e distribuir para os grandes. Mas às vezes é uma falta de conhecimento. Porque às vezes o processo é muito mais simples para quem é microempreendedor, empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual, para a pessoa se legalizar. Sim. Então, em relação, vou dar um exemplo de um tipo de empreendimento, aí você vai falar quais são as etapas desse licenciamento. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, que é a questão dos loteamentos. Isso. Não é? O licenciamento ambiental, nesse caso, ele tem 3 fases, né? Então, você tem uma licença prévia, você fala, eu quero construir um licenciamento. Então, o loteamento. Então, é feito todo um estudo prévio, né? Quais os impactos vão gerar, qual o impacto vai gerar na população que já reside no entorno. Então, você tem esse licenciamento prévio. Depois que... a gente viu isso até recentemente no estádio do Atlético, a gente viu nos jornais noticiando justamente essas fases, né? Então, que foi passo a passo e saía cada fase, como está ligado ao futebol, foi muito conhecida. Depois que o órgão ambiental analisou essa parte prévia, aí ele autoriza a implantar. Então aí começam as obras, né? Você instala os canteiros de obras, começa a pavimentação, as glebas, né? A abertura de ruas, todo aquele processo lá de instalação. Depois que você faz a instalação, você informa o órgão ambiental e tem a licença de operação. É a última instância do licenciamento. Pode ser que tem vários processos, hoje, para facilitar, essas fases são juntas. Porque tem determinado tipo de empreendimento que não se dissocia uma coisa da outra. A implantação dele já é a operação propriamente dita.
né? Tá. Então não tem como você dissociar, por isso que as fases são juntas. Né? Agora, quando não é possível dissociar, aí se faz uma fase de cada vez. Geralmente não se dissocia, empreendimentos vão causar grande impacto. Eu citei a questão do estádio, a questão dos loteamentos. Então, geralmente, esses empreendimentos se faz separado. Né? Mas tudo é estudado caso a caso. Né? A gente é até difícil especular qualquer coisa, porque o interessante é você submeter a consulta ao órgão ambiental e ele vai te dizer o que tem que ser feito. Se é junto, se é separado, o que tem que ser feito. É autoinstrutivo o processo. Agora, vamos imaginar, por exemplo, que existe um grande empreendimento que a gente sabe, os órgãos ambientais sabem, a sociedade sabe, que vai criar um enorme impacto ambiental. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma mineração, por exemplo. Né? Por mais que exista, por exemplo, uma legislação muito severa em relação à mineração, né? E depois desses desastres todos que ocorreram de 4 anos para cá, isso se agravou, se tornou mais rígida essa legislação, mas só que é uma atividade importantíssima, uma atividade que gera renda, gera recursos, gera empregos, e ela precisa ser implantada. Né? Então, mesmo sabendo que ela vai gerar uma grande quantidade de impactos, não só a mineração, mas, por exemplo, a instalação de uma hidrelétrica, por exemplo, que é um mega empreendimento e que precisa ser implantado. Existe algum tipo de compensação que as empresas podem dar para a sociedade em troca desse enorme impacto que elas vão promover? Justamente o que eu falei anteriormente, que tem essas fases, é justamente para fazer esse diagnóstico. Quando o órgão ambiental, ao analisar o processo, no próprio processo você já propõe algumas condições, né? Vai acontecer impacto aqui, mas a gente vai fazer esse tipo de solução para amenizar. Né? É muito difícil um impacto ele ser totalmente resolvido, né? Ele sempre vai ter algum resquício, ele sempre vai causar um certo transtorno. Aí você tem as coisas mitigadoras, né? Então tem muitos, por exemplo, na sociedade, a gente pode ver mesmo a Petrobras, por exemplo, ela conduz muito projeto social de grande envergadura, que é justamente, não é porque a Petrobras às vezes quer fazer aquele processo. Não é porque ela é boazinha. Isso, é porque é uma condicionante para ela estar operando no país. Né? Isso. Então ela tem que obrigatoriamente X quantidades aí do seu orçamento ela tem que destinar para projeto social, né? Recuperação de óbvio, tem as né? empresas que fazem mesmo por iniciativa própria, né? Porque traz também aquele viés de propaganda, de promoção e tal, elas investem, né, nesses tipos de investimento em projetos. Só que geralmente são condicionantes, né? São que elas devem à sociedade. Elas devem fazer para amenizar aquele grande impacto que ela vai gerar. A gente observa, por exemplo, existem grandes mineradores que têm enormes áreas de proteção ambiental preservadas, né? Isso. Que investem nessa proteção. Existem, vou dar um outro exemplo. A própria Lagoa da Petrobras, por exemplo, né? A gente sabe que ela passou por um processo gigantesco de hiper eutrofização, né, por causa do esgoto, e isso gerou a presença dos aguapés. E a gente observa que tem lá na barragem da lagoa aquelas máquinas lá tentando retirar aqueles aguapés ali. Né? Eu acredito que isso seja uma medida mitigadora para tentar resolver essa questão da poluição. Né? A questão da lagoa foi um grande impasse, né, entre a Copasa e a Petrobras, né? Porque acaba que o esgoto de Ibirité ele desaguava na lagoa e a Petrobras ela meio que usufrui da água da lagoa, né? E aí, no caso, ela, em comum acordo da Copasa, ela fez a ET em Ibirité. Já está funcionando, né? Isso. Me informaram que sim. Nossa. Eu não estive lá pessoalmente, mas informaram, inclusive, teve uma grande discussão dos moradores que teve um aumento na conta de água, acho que teve ou vai ter um debate aqui na Câmara Municipal, que a Copasa cobrou
uma certa taxa pelo funcionamento da ET, né? Então isso elevou um pouco a conta aí do consumidor, e o pessoal não né? Gostou muito. Tá no seu direito de questionar. Claro. Então a Copasa agora está resolvendo a questão do esgoto e a Petrobras está resolvendo a questão da limpeza. Limpeza. Eu não sei bem como funcionam esses termos, né? Quem está fazendo o que e tal, mas... Quem é responsável pelo quê, mas está, né? Acontecendo alguma coisa. Alguma coisa acontece. Né? Depois do problema criado e da catástrofe realizada, né? No caso, por exemplo, de Mariana e Brumadinho. Depois que tudo o impacto foi instaurado e tal, existe mecanismos de mitigação, por exemplo, no caso de Brumadinho, por exemplo. A questão da recuperação da fauna, da flora. Qual que é a atuação do biólogo nesse procedimento? É muito importante, né? Uhum. Que a gente sempre fala, na dúvida, chama o biólogo. Chama o biólogo. Então, a gente tem esse jargão aí, não é à toa. E a gente já tem muitos colegas, né, trabalhando lá na área, né? Uhum. Muitas empresas de consultoria ambiental trabalhando no resgate, nos estudos dos impactos, no monitoramento lá dos efluentes, dos rios, né? Então é muito importante. Tem que ter atuação do biólogo, porque a gente entende todo o processo, toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Então o biólogo ele tem essa ciência. É muito importante. Às vezes muitos colegas, né, que cursaram junto conosco até desistiram da área. Muitas pessoas que o início da nossa empresa foi justamente esses cursos de extensão, antes de enveredar mais para o licenciamento ambiental. Uhum. Muitas pessoas comentavam com a gente que estavam desistindo da área. E o que a gente fala é isso, o biólogo ele é de suma importância para os problemas que a gente está enfrentando, seja aquecimento global, poluição dos recursos hídricos, as queimadas, desmatamento, óleo nas praias. Uhum. Então o biólogo ele é um profissional capacitado, ele está pronto, né, para atuar assim que for chamado. Então a gente está esperando aí que as autoridades tomem ciência e chamem o profissional adequado. Claro. Não fique apenas divulgando notícias que estão fazendo, realmente pôr a mão na massa e fazer. As pessoas antigamente achavam, né, ou ainda acham, que o biólogo é só da aula. Biologia. É o que mais a gente escuta, né? A gente fala, vou ser biólogo, você vai dar aula. Você vai dar aula de biologia. E na verdade não é isso. E tudo aquilo que nós estamos falando aqui, por exemplo, se fosse levado a sério, não só pelo poder público, mas também pela população, na questão de se prevenir os impactos, desde lá do primeiro exemplo que nós demos lá da oficina mecânica, né, até os mega empreendimentos, como, por exemplo, mineração, hidrelétricas, se fosse levado a sério a questão de se fazer um estudo adequado, de se fazer uma prevenção adequada, de seguir a legislação, porque a nossa legislação ambiental é uma boa legislação, não é? Que houvesse, de fato, a fiscalização por parte do governo, das instituições responsáveis por essa fiscalização, e a gente sabe que não existe por falta de pessoal, falta de fiscais também. Infelizmente, nós sabemos também que ainda existe uma certa desvio de conduta de alguns profissionais ligados à fiscalização, né, que deixam passar certas questões de licenciamento ambiental, que vão gerar depois os problemas que a gente observa. Então, a gente sempre frisa isso, a importância do profissional em todas as áreas. Nesse caso do meio ambiente, a importância do biólogo. Não é? Agora, depois do desastre de Mariana e Brumadinho, a gente observa realmente um trabalho gigantesco lá para se estudar quais espécies de animais e plantas, a fauna e a flora, foram afetadas. Aí as pessoas muitas vezes elas criticam porque se investe tanto nesse estudo, mas para evitar justamente o desastre, para evitar justamente o desequilíbrio ambiental, que vai trazer, por exemplo, a questão da proliferação do mosquito. Isso. Que nós estamos aqui, por exemplo, bem longe lá não tão longe de Brumadinho, mais distante, e nós podemos sofrer com o impacto causado lá naquela região, não é? A própria natureza ela se organiza, né? Isso. Você tem os impactos, só que o que a gente
fala que o tempo ele é enorme, né? O tempo que o meio ambiente ele se regenera, ele não é um estalar de dedos. É diferente do tempo humano, né? É diferente do tempo humano. É por isso que a gente sempre bate nessa tecla de se evitar os desastres. Porque depois que ele acontece, para se retomar o que tinha antes, é uma eternidade. Talvez a gente nem vai estar aqui para ver o resultado final da regeneração. E um projeto de licenciamento é caro, tanto em relação, por exemplo, às taxas que as entidades cobram, a administração pública cobra e o trabalho também. Olha, eu creio que ele é proporcional ao tamanho do empreendimento. Isso aí a gente vê com muita clareza. Se o empreendimento é pequeno, o licenciamento ele é barato, as taxas são baratas, às vezes são isentos de taxa, às vezes nem tem taxa. Se você é dispensado, por exemplo, não vai ter nenhuma taxa. Você vai dar entrada na sua consulta, vai falar que você é dispensado de licenciamento. Se você vai fazer um empreendimento de grande envergadura, o licenciamento ele vai ficar, o preço vai fazer jus àquele tamanho do empreendimento. Então eu creio que é equilibrado nesse sentido. E existe validade de licenciamento? Tem data para terminar? A licença ela tem, antes tinha uma validade de 4 anos, algumas prefeituras ainda até adotam esse tempo. Mas atualmente o Estado está mandando para 10 anos a licença. Então é uma coisa que às vezes vai onerar você no momento, mas você vai ficar um bom tempo regularizado. Uma coisa que é bom a gente salientar, que mesmo licenciado, você tem que cumprir as condicionantes da licença. Sim. Né? Isso é muito importante. Porque a pessoa acha, não, já tenho a minha licença, vou pôr na gaveta aqui e acabou. Primeiro que você tem que pregar ela no lugar mais visível do seu empreendimento, né? Chegou um fiscal, ele já vai ver com diferenciado quem tem a licença pregada lá, né? Se você tem a licença, mas nem sabe onde que ela está, aí já gera uma imagem ruim logo de início. Então o importante é você cumprir as condicionantes, deixar a sua licença visível, né? Geralmente são condicionantes tranquilas de ser cumprido, nada que o empreendimento não possa fazer, né? Que é questão de resíduo, né? Comprovar que ele fez as destinações corretas. Agora entrou aí uma novidade que é o MTR, né? Que todo é um manifesto de transporte de resíduo, né? Tudo que é transportado e gerado de resíduo hoje é tudo documentado via sistema. Então fechou a ponta da cadeia. Quem gera ele tem que se cadastrar, quem transporta também tem que se cadastrar, e quem recebe lá, que é o aterro no final ou qualquer tipo de tratamento, ele tem que se cadastrar então. Então as coisas estão mudando o tempo todo, né? A questão ambiental ela está mudando para melhor. A gente está vencendo as burocracias, né? Que antes era muito burocrático, hoje é mais tranquilo. E cada vez mais precisando do profissional da área. Isso, com certeza. E até a questão do programa aqui, né? Ser Direito em Foco, a área ambiental hoje, a gente tem uma intimidade muito grande com a questão do direito. Porque os grandes processos de licenciamento ambiental, poucas pessoas sabem, mas ele passa pela parte jurídica das superintendências de meio ambiente. Então, geralmente, os pareceres eles são fundamentados. Então, é importante que, geralmente, você precisa ter de um advogado na parte ambiental. Tem muitos advogados que militam aí nessa área ambiental. É para ajudar o seu cliente a recorrer de multas, né? Orientar em procedimentos. Então é muito importante isso. Então o direito ele está meio que envolvido também na área ambiental. E mesmo porque também o próprio procedimento de licenciamento ambiental necessita até de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. No caso, tem uns estudos que é um estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA. Ele é composto por multidisciplinaridade, né? Se você tem vários profissionais reunidos ali, cada um fazendo sua parte, geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, um arquiteto,
tem todo mundo, cada um funciona ali como parte do todo, né? Produz algum estudo, alguma coisa, e ali compõe um maciço que é o estudo ambiental. Não, muito interessante. Bom, conta um pouquinho a história da sua empresa e a atuação dela. Então, nossa empresa, né, a gente está ali no bairro Dom Bosco, perto do aeroporto Carlos Prates. Ah, sim, pertinho. A gente atua aqui em Ibirité, Barreiro, Belo Horizonte, Contagem, toda a região de Minas. Até fora de Minas também a gente tem atuado em alguns serviços. Nossa empresa ela começou com cursos de extensão, né? Há 7 anos atrás, o nosso carro-chefe era curso de extensão. A gente viu que tinha uma lacuna entre a faculdade e a atuação do profissional. Nós começamos a treinar as pessoas criando cursos de curta duração. Com a crise, né, principalmente do FIES, né, que o governo teve uma redução drástica, o que o aluno fez? Ele deixou de investir nos cursos de extensão para custear a sua mensalidade, né? Mais que é justo e entendível. Claro. E a gente viu que esse ramo enfraqueceu bastante. E a gente viu que era hora de mudar a chavinha. A gente falou assim, é hora de ir para a área de consultoria. Só que a gente não acabou com os cursos de extensão. Mês que vem a gente já vai atender, em dezembro, a gente já vai atender uma turma lá do Paraná com o curso de Biologia Marinha, lá em Arraial do Cabo. Então, é gratificante isso, porque a gente começou com o ramo, continua com ele, não abdicou dele, mas está aí no ramo de consultoria ambiental, que é um ramo muito bom. Né? É sofrível porque a gente ainda enfrenta muita burocracia, mas é gratificante. A gente está atuando na área, é gratificante. Eu vou atestar os seus cursos, que são muito bons, que eu já participei. Ótimo. Já participei do seu curso. Até minha formação de geógrafo me deixa muito à vontade, né, nessa área, porque é muito fascinante mesmo. E é muito interessante porque você alia a teoria com a prática, né, que isso é muito incomum nas faculdades hoje em dia, a não ser que as faculdades que têm estrutura muito grande, né, laboratórios e tudo mais. Então é interessante mesmo, até os acadêmicos de biologia aqui em Ibirité tem uma faculdade de biologia. Isso, né? A gente atende o pessoal da UENG aqui em Ibirité, né? Geralmente fazemos palestras aqui, nós ministramos muitas palestras gratuitas. Que interessante. Liga lá no escritório no 31 33 63 89 80. Ou contato @irvambiental, consultoria @irvambiental.com.br, que a gente agenda, faz os cursos. Nós recebemos estagiários também, né, para ajudar, né, aquelas pessoas que estão no processo de formação. Escolas públicas também podem entrar em contato com vocês, não podem? Sim, a gente ministrava muitas palestras em escolas públicas. Mas o tempo é exíguo, né? O tempo aí acaba que a gente não consegue atender a demanda. A gente já fiz muitas palestras. A gente está aberto, é ligar lá. A gente, dependendo da demanda, a gente atende, com certeza. Eu lembro que você trazia alguns animais exóticos. Isso. Serpentes, cobras. Isso. Né? Você ainda tem aquela cobra de estimação aí? Isso, a gente tem a gente sempre está aí no meio, né? Seja com os animais que às vezes o pessoal tem a repulsa, mas na verdade eles têm aquela curiosidade de conhecer, né? Eu costumo muito falar nas minhas palestras que quem conhece, ele protege mais. Às vezes muitas pessoas, não é por culpa dele que ele não protege o meio ambiente, é por falta de conhecimento. Então o que a gente quer oferecer é justamente isso, é o conhecimento, é o acesso à informação. Quando você tem um acesso à informação, você vê de outro ângulo as coisas, né? Bom, acho que deu para a gente esclarecer bastante sobre o meio ambiente e também deixar claro que a importância do biólogo. Com certeza. A importância do biólogo na sociedade, nos empreendimentos, na economia. Isso, e as áreas estão intimamente ligadas. O direito está ligado com a parte ambiental, a geografia está ligado com a parte ambiental, o biólogo está ligado com a parte ambiental.
Então é de grande importância e foi um prazer enorme participar aqui hoje. Eu que agradeço. É um assunto muito extenso, que a gente não cabe num programa. Eu quero voltar aqui mais vezes claro, para a gente certeza, debater nisso aí. E se puder até passar mais uma vez o contato, né? Tá. O telefone fixo lá do escritório, né? A gente funciona de segunda a sexta. É o 31 3363 8980. Qualquer dúvida sobre licenciamento, pode ligar pra gente, né? Se quiser mergulhar também lá em Arraial do Cabo com a gente, pode ligar. Lembrando que o Isaac é quase um instrutor de mergulho. A gente... bom demais, hein? Show de bola, sabe tudo de mergulho. A gente arrisca um pouquinho, né? e lá é o Caribe brasileiro, né? É o Caribe. Lá vamos torcer para que o óleo nem chegue lá, não chegue lá. Então, é verdade. E que as nossas praias lá no Nordeste também sejam limpas o mais rápido possível. É o que todo mergulhador deseja. Com certeza, viu? Abrolhos começou a ser atingido, né? Uma pena. Pra gente que é mergulhador, a gente fica muito triste. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é consultoria@irvambiental.com.br. Ótimo. É muito bom esse espaço para debater essas ideias. Quando as pessoas conhecerem mais sobre licenciamento ambiental, com certeza vão ter uma visão diferenciada. Isso, e trazer essa conscientização de que é melhor prevenir o problema do que depois tentar remediar. É muito mais caro tentar resolver. Viu? E afeta várias áreas, né? Igual vocês comentaram aí, né? Saúde, trânsito. Isso. É muito importante essa questão da preservação. Isso, e eu agradeço a 3VL aqui em Ibirité, que deu esse espaço através do programa Direito em Foco, na pessoa do Zé Geraldo, que eu já conheço de longa data. Foi meu aluno. Isso, fui aluno. Amigo de muitos anos. A gente troca algumas ideias sobre tudo, né? Sobre empreendedorismo, sobre as coisas de advogado. Ele é meu advogado, né? Então, tipo assim, a gente tá junto. Isso daí. Muito obrigado, Túlio. Muito obrigado aos nossos amados aí, internautas, ouvintes. Isso. E muito obrigado, meu grande amigo Isaac. Em todas as plataformas aí a gente manda um abraço para todos. Com certeza. E lembrando que a nossa entrevista, né, fica salva no nosso canal no YouTube, canal 3VL, e também no Facebook 3VL. É um tema muito interessante. Quem puder compartilhar também. É claro. Foi um programa sensacional. Parabéns, Isaac. Obrigado. Muito bem. Terça-feira que vem tem mais Direito em Foco. Agora, na sequência, tá chegando aí o programa Stop, presença de Tiago Carmona. Já estamos de volta. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro